O senhor tem 10 minutos com direito a pares. Senhor presidente, muito digno vereador Wilson Moraes, senhores vereadores, vereadoras, boa tarde, assistência que ainda permanece no plenário. Eu quero falar da legislação com relação a esse projeto, que é o projeto de lei da contribuição de melhoria. Quero falar na lei, puramente na lei. Antes de mais nada, só agradecer aos vereadores da própria base do governo que escutaram aqui os nossos pronunciamentos, vereador esquerda, e que pediram, vereador Caio, que pediu vista ao projeto, segurando o projeto, para nós discutirmos com a população. Então, o vereador colabora conosco, entende que a população precisa ser ouvida, precisa ser escutada, antes de aprovarmos no município de Bagé, esse que é mais um tributo, porque são 3 os tributos. É a contribuição de melhoria, o imposto e a taxa. Eu quero falar a respeito do princípio da capacidade contributiva. Vereador Omar, o princípio da capacidade contributiva está consignado, expressa no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vou ler. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade e seus objetivos, e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei do patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Bom, Constituição Federal, no seu artigo 150, combinando o artigo 150 com 145, Constituição Federal também veda a situação em que o tributo se caracterize como um confisco, Glauber, conforme o artigo 150, inciso 4º. Inciso 4º. Sem prejuízo de outras garantias, assegurado ao contribuinte, é vedado à União e aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Senhores, parágrafo 4º. Utilizar o tributo como efeito de confisco. Vejam bem. Utilizar o tributo como efeito de confisco. Esse projeto que está na Câmara, se aprovado, ele vai gerar uma despesa só para o lote 1, onde vai ser pavimentado 11 ruas, e esse projeto é para 3 lotes, só no lote 1, ele vai gerar uma despesa de R$ 4.167.205,98 para aquela comunidade lá. Nas 11 ruas, Carlos Alberto Tavares, Cônego Bittencourt, Hélio Oliveira, Nicolau Fico, Everton Daneres, Princesa Isabel, Rua 42, Rua Esperanto, Travessa 16, Rômulo Freitas, Capitão Álvaro Marques. Só na rua Nicolau Fico, o valor mensal que vai ser tirado daquela comunidade, do morador daquela rua, vai ser de R$ 139. Senhores, vamos pensar aqui, nós poucos que sobramos dentro do plenário da Câmara. Sérgio, uma pessoa que mora lá no Pedra Branca, que paga o IPTU, que paga a água, que paga a luz, porque consome, que paga a contribuição de iluminação, que paga a taxa de lixo, que paga o seu botijão de gás, que paga muitas vezes o excesso d'água sem ter água, ainda vai ter que colocar no seu orçamento uma despesa de mais R$ 139,22. Está aqui. Isso aqui, sem sombra de dúvida, entra no princípio da capacidade contributiva, artigo 145, combinado com o artigo 150.
utilizar de tributo com o efeito de confisco. Certo que vai acontecer isso. Essas pessoas não têm condições de pagar isso. Nós não podemos comparar a situação de Bagé a uma cidade da Europa, aonde as pessoas têm condições, têm renda e têm riquezas, Glauber, para poder pagar uma contribuição de melhoria. Lá, no Pedra Branca, no Ipiranga, Dois Irmãos, Bairro Bonito, Balança, as pessoas não têm condições de fazer isso, Omar. Muitos de lá vivem com um sacolão da Secretaria de Assistência Social. Tua esposa sabe disso. Muitos de lá estão no Bolsa Família. Não tem condições de pagar mais R$ 139. Esse dinheiro. As pessoas não têm, a parte de vereadores que não têm condições de desembolsar para pagar, Lelinho. Essa é a realidade. A parte de vereador esquerda, vereador Paulinho. Oi. Vereador Divaldo, o senhor se refere aos moradores da Zona Leste e falo aqui como morador, vizinho do bairro Habitar Brasil, de pessoas como eu, que sequer consegue dar uma alimentação adequada aos seus filhos. E ontem me falava um morador da Pedra Branca, Antônio Manuel é o nome dele. Antônio Manuel, esquerda, por favor, eu não quero faixa, eu não quero pedra, eu não quero esta contribuição. Eu prefiro ficar na terra do que contribuir, pois eu não tenho condições de pagar este tributo. Esta pessoa, de nome Antônio Manuel, ele trabalha na Paramount, e estou aqui justificando, né, que é mais uma de milhares de pessoas que nos procuram e dizem, isso é um absurdo. Lá atrás, no Sentinela, não falaram isso para nós, e agora vem à tona. Obrigado. Olha, já existe um movimento na Zona Leste, abaixo assinado, as pessoas se mobilizando, porque o que acontece? Na política, como na vida, tu não pode mudar um jogo no meio da partida. As regras do jogo têm que serem estabelecidas antes. No período da eleição e no ano anterior da eleição, quando falaram no asfaltamento da Zona Leste, não foi dito para as pessoas que estão me escutando agora aqui que teriam que pagar pelo asfalto. Está claro isso? Agora chega a informação de que o asfalto é pago. Não dá para mudar no meio do caminho. O processo que autorizou o município a contratar com a Caixa Econômica Federal está aqui, foi aprovado dia 22 de dezembro de 2011. Por que eu digo isso? Porque ainda a população não está bem informada, Lelinho. Acho que está na Câmara a votação do asfalto. Não, o dinheiro para o asfalto já foi aprovado. Não fizeram o asfalto ainda por qualquer outra justificativa que eu até não sei qual foi, mas não fizeram o asfalto ainda. O dinheiro está liberado para fazer o asfalto. O que está na Câmara, e que a população tem que saber disso, é o projeto que autoriza a tirar daquela comunidade, todo mês, durante 5 anos, um valor de contribuição. É isso que está na Câmara e está sendo votado. Olha, o que vai acontecer é muito claro. É uma migração do urbano para o urbano. Mas não é do urbano das pessoas saírem daqui, Caé, para ir para Caxias, Bento Gonçalves, Passo Fundo, porque isso a maioria dos jovens de Bagé já faz, porque não tem oportunidade de trabalho aqui. Mas é uma migração do urbano das pessoas, daqueles aposentados, daquelas pessoas que não estão contempladas no artigo 111 da Lei Orgânica do Município, as isenções. Daquelas pessoas que não estão isentas, não terem condições de pagar toda essa carga de tributos e terem que vender o seu imóvel e sair de lá para ir morar num outro lado da cidade. Porque é isso que vai acontecer. As pessoas não têm mais capacidade para pagar esses impostos. É muito imposto. Então, eu faço aqui um apelo aos vereadores que consultem os seus amigos, familiares, as pessoas que moram lá na Zona Leste, para enxergar e conhecerem a posição delas.
que consultem, que falem com as pessoas. Vocês notarão que a maioria absoluta da população da Zona Leste quer o asfalto porque é o sonho, estou concluindo, senhor presidente, quer o asfalto porque é o sonho de qualquer pessoa que mora em bairro. Eu sou lá do Castro Alves, do Morro, sei disso, Wilson. Tu mora em bairro, é do São Bernardo, a mesma coisa, o Edmar, a maioria de nós todos. Mas as pessoas não querem pagar porque não tem para pagar. Não é porque não querem pagar porque querem investir numa outra coisa. Não tenho dinheiro para pagar mais esse imposto. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado.